No próximo domingo estaremos celebrando, irmãos, o 12º domingo do tempo comum e retomamos, o itinerário do Evangelho de São Lucas. E vamos ver um momento importante, em todos os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, este momento da profissão de fé do apóstolo Pedro, em nome do grupo apostólico, assinala um momento importante. É a primeira vez que Jesus é reconhecido como Messias, Filho do Deus vivo, ou só Cristo, dependendo do evangelho. Aqui no caso do evangelho de Lucas, é um reconhecimento messiânico, realmente. E aqui nós temos o retrato, diante dos anúncios e dos sinais de Jesus. Quantas e quantas pessoas dizem isso, dizem aquilo. Então, as pessoas que não se comprometem com Jesus e que não querem viver o discipulado, inventam teorias, como hoje. Ninguém pode negar a existência histórica de Jesus Cristo e nem o valor dos seus ensinamentos. Porém, para acomodar-se ao próprio modo de pensar, inventam teorias. Dizem uma porção de coisas para não se comprometer com Jesus. E Jesus também, no seu tempo, foi assim. No entanto, tem aqueles que, como os apóstolos, dizem: Tu és o Cristo, o Messias de Deus, o Filho do Deus vivo. A esses, Jesus vai dedicar, a partir de então, conforme o itinerário dos evangelhos sinóticos em geral, Jesus vai estar dedicando uma atenção especial, um ensinamento especial dentro do seu ministério público. Vamos ouvir o evangelho de domingo. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Que diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deverá sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim a salvará. Como eu já dizia naquele comentário anterior à proclamação aqui do Evangelho, é um momento importante. Por isso o evangelista Lucas mostra Jesus rezando antes de fazer essa pergunta de discernimento aos seus discípulos. E como eu dizia, Jesus então diz: bom, o Cristo, Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, esse reconhecimento messiânico. Então, a partir de agora, Jesus então tem uma relação diferente com os seus discípulos. E a partir daqui, ele começa a dizer: quer me seguir? Se trata então das exigências do discipulado, do seguimento de Jesus. A primeira delas que é necessário é reconhecer que Jesus é o Messias, que ele não é um guru,
que ele não é um profeta, que ele não é nada. Ele é Deus, Deus que está no meio de nós, Deus que se revela a nós, ele é verdadeiramente Deus. Eu não posso ser discípulo de Jesus se eu reconheço como um mestre de filosofia, como um guru, como aquele que fala coisas bonitas e dá conselhos e mensagens maravilhosas. Não, ele é o Deus Salvador. Ele é o Deus que está presente no meio de nós. Porém, reconhecê-lo nessa condição, né, do caminho que ele fez de redenção, ser rejeitado, ser morto, ressuscitar, essas três coisas, não tem como separá-las, né? Ele é o Messias, é aquele que, no seu compromisso de amor e salvação, exatamente por causa desse compromisso, diante do mundo ele é rejeitado. Ele foi morto e morreu por amor, mas está ressuscitado. É essa primeira coisa para ser discípulo, né? Eu tenho que aceitar o Senhor Jesus dessa maneira. Depois tem as consequências de ser discípulo, de segui-lo. Não é só aceitá-lo no coração ou teoricamente, né? Tem muitas pessoas que dizem, eu aceito Jesus, sei que ele é Deus, até dizem isso, mas eu não quero segui-lo. Parece um negócio esquisito, mas é assim. Renunciar a si mesmo. Isto é, eu não quero mais os meus projetos. Na minha vida cabe somente o projeto de Deus. Tomar a cruz, isto é, entrar na história. Eu não gosto da minha história, eu não gosto dessa realidade. Tem que mudar a força, quem sabe até com violência. Não. Tomar a cruz significa entrar na história todos os dias com um gesto de amor, um ser para. Não cabe lugar à vingança, não cabe lugar à violência absolutamente. Perder a própria vida por causa dele. Perder a própria vida por causa dele. Isso é importantíssimo, né? Quer dizer, a minha vida está identificada com a de Jesus, que por ele eu me perco, né? Nele eu me perco, para que eu ganhe a vida. É o sentido de vida eterna, né? Quando a gente se torna realmente discípulo de Jesus, nós somos capazes de tantos gestos e atitudes que podem ser considerados loucura, porque temos vida eterna dentro de nós. E aqui o evangelista São Lucas acrescenta uma coisa interessante, né? Não envergonhar-se do Filho do Homem, né? Não ter vergonha de Jesus. É muito interessante isso. Quem se envergonhar do Filho do Homem, o Filho do Homem vai ter vergonha dele. Envergonhar significa fechar-se, não dar um testemunho explícito. Eu tenho assim meditado ultimamente nesses temas de liberdade religiosa, não sei se tem tanto a ver com isso que esse evangelho, mas vem em razão disso, né? Nós às vezes temos um certo receio, uma certa vergonha, justificamos que não é para impor ao outro, de dizer que somos discípulos de Jesus, que acreditamos nele, que vivemos do Evangelho. Parece muitas vezes que é uma vergonha disso, né? Parece que é tão absurdo falar de Jesus Cristo neste mundo cheio de coisas importantes e de uma religiosidade aberta, de tolerância, né? Nós falamos de liberdade religiosa, não de tolerância. Portanto, testemunho firme de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a oração deste domingo. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir
os que firmais no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro.